Amém. Shalom. Paz do Senhor. Deus te abençoe. Jesus está aqui. Amém. Ele prometeu que quando dois ou mais estivesse reunido no nome dele, ele estaria no meio. Então nós estamos aqui em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus que está no meio de nós. Chame por Ele, clame por Ele, diga para Ele quanto você o ama, diga para Ele quanto você deseja estar bem pertinho dEle, bem juntinho a Ele. E que você nessa noite quer erigir um altar para Ele, de louvor, de adoração e de ações de graças. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Não, perdão. Antes de Lucas, vamos para Mateus. Depois a gente abre em Lucas. Primeiramente Mateus, capítulo 5, versos 29 e 30. Diz assim a palavra de Deus: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a, lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tua palavra santa e maravilhosa, por esse momento de comunhão, de oração, de intimidade com o Senhor, de busca, de aprendizado, de fortalecimento, de cura, de bênçãos, porque o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é abençoador. Nós te adoramos, Senhor, nesse momento.
Peço que o Senhor me perdoe os meus pecados, que o Senhor me unge, por favor, para pregar a Tua palavra, para que eu não venha distorcer a Tua palavra em nada, e que o Senhor unge cada um dos meus ouvintes para entender a Tua palavra santa e maravilhosa nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor Jesus, muitas vezes, Ele usava de um certo exagero em Sua palavra. Pastor, como assim? Jesus usava de exagero? Sim. Note, por exemplo, aqui está uma prova de que às vezes ele exagerava, e você vai entender o porquê. Tudo que está na Bíblia tem um propósito, tudo tem um porquê. Nós vamos entender porque às vezes o Senhor Jesus usava de um exagero. Ele diz assim: olha, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga fora de ti. Porque é melhor entrar no reino dos céus faltando um dos teus membros, do que tendo todos os teus membros ir para o inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corte-a e lança fora de ti. Melhor entrar no reino dos céus sem uma das mãos, do que tendo todos os membros do seu corpo e ser lançado no fogo do inferno. Qual é o propósito dessa palavra? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a Bíblia foi escrita no sentido literal e também figurado. Então, ora, o Senhor Jesus fala conosco no sentido literal, e ora, o Senhor Jesus fala conosco no sentido figurado, ilustrativo. Por isso, precisamos ter muito cuidado e não ter nenhuma pressa na hora de interpretarmos a Bíblia, ao interpretarmos a palavra de Deus. E o Senhor Jesus, às vezes, usava de um exagero. Eu digo exagero porque eu pergunto para você: quem é que não peca através dos olhos? Quem é que não peca através de suas atitudes? E eu garanto que você nunca viu ninguém arrancando seus olhos por aí, por ter pecado. E você nunca viu ninguém cortar a sua mão e lançar fora por causa de pecado. Mas o Senhor Jesus usava de certos exageros justamente para chamar nossa atenção, para que a gente pudesse então fixar a palavra em nossa mente, gravar a palavra em nosso coração. E vou dar um outro exemplo para os irmãos, aqui mesmo em Mateus. Antes, em Lucas capítulo 14, verso 26. Diz assim a palavra do Senhor. Ouça bem. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e sua mãe, e sua mulher e seus filhos, e seus irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você pode observar, vocês que estão com outras versões, eu estou lendo na João Ferreira de Almeida, atualizada, mas outras versões dizem assim: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e sua mãe, não pode ser meu discípulo. É um outro exemplo que Jesus está usando de um certo exagero. Mas como eu já disse, tudo por um propósito, por uma causa. Por que Jesus diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, não pode ser meu discípulo?
E quando eu digo nós precisamos tomar cuidado ao interpretar a palavra de Deus, eu estou dizendo porque já houve crentes que disseram: nós precisamos aprender como é que se odeia o pai e a mãe. Jesus não está falando no sentido literal, evidentemente que não, porque em tantas outras passagens, ele deixa claro que o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: se alguém vem a mim e não ama menos seu pai e sua mãe do que a mim, não pode ser meu discípulo. Mas convenhamos, se o Senhor Jesus tivesse dito assim: se alguém vem a mim e não ama a menos seu pai e sua mãe do que a mim, não pode ser meu discípulo, talvez nós nem atentássemos. Então ele diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, não pode ser meu discípulo. Não é odiar no sentido literal. Ele está querendo dizer: se alguém vem a mim, tem que amar menos o seu pai e sua mãe, a sua esposa, seu cônjuge, tem que amar menos seus filhos do que a mim. Deus sempre em primeiro lugar. Então, qual era o propósito? Para que a gente pudesse fixar a mensagem. O propósito era chamar nossa atenção para a sua palavra. Diga graças a Deus. Mas eu quero pensar um pouco com os irmãos nessa noite sobre a verdadeira adoração. Porque nós vivemos uma época em que já não se valoriza a disciplina espiritual. Aliás, é uma época em que se valoriza muito a disciplina corporal, tantas outras disciplinas, mas não se leva muito a sério a disciplina espiritual, que é a que nós deveríamos levar mais a sério do que todas as outras. Por isso eu quero pensar sobre o que a Bíblia diz em relação à disciplina espiritual e à verdadeira adoração, baseado na experiência do profeta Daniel. Os irmãos sabem que Daniel, ele tinha uma vida de oração, e essa vida de oração de Daniel era o que o impulsionou, foi o que o impulsionou por toda a sua vida, até mesmo quando ficou velho. Quem sabe Deus me colocou aqui nessa noite diante de alguém que está precisando de um impulso na sua vida, e eu então sugiro a você que comece pela vida espiritual. Amém? Sempre bom começar pela vida espiritual. Ele começou quando ainda era adolescente, ainda menino. Ele começou a sua verdadeira adoração. Ele começou essa disciplina espiritual, aplicando essa disciplina espiritual em sua vida, e nunca fraquejou. Em resumo, Daniel marcou a história porque ele orava. Ele marcou a história porque era um menino de oração, um jovem de oração, nunca fraquejou, nunca deixou a sua disciplina espiritual por toda a sua vida. Houve um momento em que todos os magos da sua época, os feiticeiros, estavam desesperados, querendo interpretar um sonho do rei Nabucodonosor. E nós observamos qual foi a atitude de Daniel. No capítulo 6, no verso 10, a Bíblia diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças
diante do seu Deus, como costumava fazer. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos nessa noite. Oração não é uma coisa que nós devemos fazer quando estamos com alguma necessidade. Não tem nada de mal, não está nada errado nós orarmos quando temos necessidade. Devemos fazer isso. Mas oração não é uma coisa que nós devemos buscar somente quando chegou alguma tribulação na nossa vida. Somente quando estamos passando por alguma luta. Note que a Bíblia está dizendo que ele costumava fazer isso 3 vezes ao dia. Então, uma verdadeira adoração, uma vida de oração, uma vida com disciplina espiritual, é uma interação com Deus. Você interage com Deus quando você está orando. Você está interagindo com Deus. Você fala com Deus. Você fala, você espera, deixa Deus falar também. Tem alguns que não deixam Deus falar. Tem alguns que pensam que a oração é só Ele que fala. Fala com Deus. Fala com Deus, levanta e vai embora. Aí deixa Deus morrendo de vontade de dar uma palavra, mas a pessoa não esperou. Não deixou Deus falar. Orar é interagir com Deus. Como você interage com o seu cônjuge, com um amigo? Você fala, e você ouve também. Depois você volta a falar, e você volta a ouvir. Amados, uma vida de oração, assim, interagindo com Deus, isso traz segurança, em meio a tanta insegurança que nós vivemos. Isso traz paz, isso traz ânimo, alegria, força, uma vida assim de oração. Não apenas nas horas que nós necessitamos, não apenas quando chegam as tribulações. Daniel contou a sua preocupação aos seus amigos fiéis, contou para eles qual era o seu problema, o que ele estava passando. Por quê? Primeiro porque eram amigos confiáveis, e nós precisamos ter pessoas confiáveis em nossas vidas. Todos nós precisamos ter alguém em quem nós podemos abrir o coração. E Daniel contou então o seu problema aos seus amigos, porque ele sabia muito bem o poder que tem na oração conjunta. Alguns têm vergonha de orar junto com outras pessoas. Não se deve ter. Daniel sabia o poder da oração conjunta. Então ele, aqui no capítulo 9, no verso 4, ele vai contar aos seus amigos o seu problema. E ele diz: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam. Primeiramente ele está falando com Deus, está dialogando com Deus, está interagindo. Ah, Senhor, orei ao Senhor, confessei ao Senhor. Você fala, você confessa, você abre o coração para Deus. O Senhor é um Deus que ama e que guarda todos. O Senhor ama todos aqueles que guardam os seus mandamentos. Aí ele continua: temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes
apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, aos profetas. E ele continua então confessando e dizendo: Senhor, nós nos rebelamos contra o Senhor, nós não temos sido fiéis ao Senhor. Agora, quando chega no verso 17 do mesmo capítulo, ele diz assim: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas sobre o teu santuário. Assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade, que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ele sabe que Deus está atento a tudo, que Deus está no comando de tudo, que Deus está no controle de tudo, que Deus está vendo todas as coisas, mas é preciso nós falarmos, é preciso abrir a nossa boca. Ele está dizendo: Senhor, olha para nós, tem misericórdia. Senhor, olha para a nossa situação. Olha para essa cidade, a cidade está assolada. Tem misericórdia de nós. E ele diz assim: Senhor, nós não estamos suplicando ao Senhor baseado em nossa justiça, não. Nós estamos pedindo ao Senhor baseado em tuas muitas misericórdias. Percebe que a oração é um diálogo franco, aberto, sem nenhum constrangimento, com toda liberalidade. É assim que Deus deseja que cada um dos seus filhos ajam com Ele. E Daniel então e seus amigos oraram juntos, pedindo a Deus proteção, pedindo a Deus revelação. E a comunhão de oração tem a força de uma bomba. Pensa num míssil. A oração conjunta tem essa força, tem esse poder de uma bomba, uma verdadeira bomba mesmo. A oração conjunta tem uma promessa de Deus no Novo Testamento. Em Mateus, capítulo 18, no verso 19 e 20, diz assim: se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então a oração em conjunta tem essa promessa maravilhosa do Senhor Jesus na nova aliança, no Novo Testamento. Por isso, depois da reunião de oração entre Daniel e seus amigos, foi revelado a ele o mistério. Deus revelou o significado daquele sonho que o rei Nabucodonosor tinha tido, e que os magos e os feiticeiros, os agoureiros da época não conseguiam discernir. Daniel juntou seus amigos, confidenciou a eles, oraram pedindo revelação a Deus, pedindo discernimento, e Deus deu então, no capítulo 2 de Daniel, no verso 19, diz assim: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Quem sabe Deus me colocou diante de alguém que está precisando de uma revelação de algum mistério. E você está aprendendo agora que o segredo é a oração. E se for uma oração conjunta, com o cônjuge, com os filhos, com os irmãos, aí melhor ainda. Está escrito aqui: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão à noite. E Deus revela de
N maneiras, numa visão, ou na sua palavra, ou Deus fala através de um amigo, ou Deus fala através de um irmão, ou Deus fala através de uma circunstância, mas Ele vai mostrar. Ou Deus fala através de sonhos, mas Deus vai mostrar, Deus vai revelar. Diga obrigado, Senhor. Adoração verdadeira é oração com gratidão. E aqui está um ponto importante, uma coisa que muitas vezes nós nos esquecemos. A oração de gratidão a Deus. Muitas vezes nos esforçamos muito em nossa oração, dedicamos tempo, investimos tempo em oração por algum problema, em oração por alguma causa que nós estamos reivindicando, mas nós tiramos pouco tempo para agradecer. Às vezes pedimos, investimos tempo, oramos, clamamos, mas investimos pouco tempo na oração de gratidão, de agradecimento. Daniel, antes mesmo de correr ao rei e contar que ele havia recebido a revelação de Deus, que ele sabia agora qual era o significado do sonho. Antes dele ir contar para o rei, primeiro ele agradeceu ao Senhor. Está dizendo aqui no capítulo 2 e no verso 19: Daniel bendisse ao Senhor, o Deus do céu. Às vezes deixamos para mais tarde. Vou deixar isso para mais tarde. Não deixe para mais tarde não. Em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, Deus. Terceiro lugar, Deus. Depois as outras coisas. Daniel, antes de qualquer coisa, bendisse ao Deus do céu. Adoração verdadeira é isso. É uma oração regular, contínua, ininterrupta. Adoração verdadeira é essa oração que faz parte da nossa vida. Assim como escovamos os dentes ao acordar, assim como tomamos banho todos os dias, assim como tomamos café, assim como almoçamos, a oração deve fazer parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. E Daniel, não permitia que nada atrapalhasse o seu tempo. Porque a questão do tempo é que pega para muita gente, é ou não é? Quantas pessoas dizem que o tempo está muito curto, que falta tempo, mas quem é que faz o tempo? Nós. Quem faz o seu tempo é você. E se nós arrumamos tempo para todas as coisas, por que nós alegamos que não temos tempo para Deus? Não é que não temos, nós não estamos fazendo o tempo que nós devemos fazer para ser dedicado ao Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Algumas lições aqui com a experiência de Daniel. Primeira lição, capítulo 6, verso 10, diz que ele orava 3 vezes ao dia, em cima, no seu quarto, no andar de cima, janelas e portas abertas, para o lado de Jerusalém. Isso fala, a oração tinha um direcionamento. Jerusalém lembra do templo, que ficava no Monte Sião. O templo lembra do altar de Deus. Então, se ele orava com as janelas abertas, voltado para Jerusalém, isso significa, ele orava com um direcionamento, ele orava a Deus, com um propósito, buscando a Deus. E ele não deixava interromper. Ele orava com persistência. Ele era persistente.
Ele era dedicado. Ele orava tanto em comunhão com os irmãos, quanto sozinho. O que esse versículo diz, no capítulo 6, no verso 10, que ele orava 3 vezes ao dia, está falando da sua oração a sós, a sua oração pessoal. Amados, grave bem isso. Anote bem isso. Todos nós precisamos ter o nosso momento a sós com Deus. Amém. Você precisa ter o teu momento. Você e Deus. Você precisa ter. Não dê desculpa do tempo, porque você tem 24 horas todos os dias. Deus deu para você, Deus dá para você todos os dias 24 horas. Para você usá-las como você quiser. Trabalhar, passear, lazer, fazer o que você quiser. Então faça o seu tempo para Deus também. Outra lição, ele tinha um local fixo para sua oração. A Bíblia está dizendo, ele orava no quarto superior. Um local certo. A gente não tem um local certo de comer, tem um local certo de se higienizar. Precisamos ter também um local certo, como ele tinha, o local certo para Deus, para estar na presença de Deus. Ah, pastor, mas se eu orar em outro local, Deus não... Não, claro que Deus vai estar presente do mesmo jeito. Claro que Deus vai ouvir a tua oração. Não serão todos os dias que você terá a oportunidade de estar orando no mesmo lugar, sempre. Outra lição, ele orava com direcionamento constante, comunhão constante, janelas abertas. Ou seja, a nossa oração precisa ter um direcionamento. Eu me coloco aqui, por exemplo, para orar, vou orar a Deus. Mas eu vou orar para quê? Preciso de um direcionamento. Quando eu venho para o culto, eu venho com um esboço. Eu vou falar sobre isso, isso, isso. A palestra, a mensagem tem um começo, tem um meio, tem um fim, tem uma direção. Assim também a nossa oração pessoal tem que ter um direcionamento. 3 vezes ao dia. Isso fala de uma regularidade. Orar com regularidade. Ele era bem organizado e não deixava de agradecer. Uma outra lição é que toda oração deve partir da palavra de Deus, baseada na palavra, citando a palavra. Por exemplo, no capítulo 9, no verso 2, ele diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Eu entendi pelos livros. Então a nossa oração tem que estar baseada nos sagrados livros, na Sagrada Escritura. Entendi pelos livros. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar em oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. Ele orava para entender a palavra. Precisamos orar para entender a palavra. Não podemos ser precipitados na hora de interpretar a palavra de Deus. Precisamos orar para isso. Ele estudava a palavra para orar. Para orar sobre a palavra, a partir da palavra de Deus. E quando ele compreendeu o que significavam os 70 anos profetizados por Jeremias, ele diz que entendeu pelos livros,
ou seja, ele entendeu pela palavra, ele então entrou em oração imediata e jejuava com pano de saco e cinza. Esse era um sinal de arrependimento. Na antiga aliança, quando os homens pecavam, se arrependiam, então eles se vestiam de pano de saco, jogavam cinzas sobre a cabeça. Era um ato profético, uma demonstração para Deus de arrependimento. Era um gesto de quebrantamento diante de Deus. Então ele jejuava em pano de saco e cinza e não se achava importante demais para se arrepender. Ele não tinha vergonha de se colocar diante de Deus para se arrepender, de reconhecer a sua fraqueza. Ele orava a Deus, a um Deus pessoal. Deus é um Deus pessoal. Amém? Deus é um Pai amoroso, é um Pai presente. Ele é uma pessoa. Ele não é algo abstrato, não é algo inatingível, inalcançável, não é algo que está lá longe, que a gente não possa tocá-lo, não possa sentir. Não, Ele é um Deus pessoal, presente, real, vivo, junto de nós. Amém, queridos? Então ele orava a esse Deus pessoal, com reverência. Ele tinha esse relacionamento pessoal com Deus, com quebrantamento, com arrependimento, com confissão de pecado. A adoração verdadeira é isso, ela é poderosa. E certa vez Daniel recebeu uma revelação a respeito da grande tribulação. Isso está em Daniel capítulo 10. Ele entendeu a palavra através das escrituras, ele entendeu pelos livros, e isso o levou à oração novamente. Quando ele entendeu a revelação de Deus a respeito das grandes tribulações, da grande tribulação, ele entrou em oração novamente. Nós podemos orar a respeito das coisas que nós não entendemos. Deus vai revelar, Deus vai mostrar, Ele é fiel, Ele faz isso, com clareza, com objetividade. E depois de ter orado e jejuado tão intensamente, Daniel recebeu a visita de um anjo. Maravilha! Esse versículo eu vou ler no capítulo 10 e no verso 13, quando ele recebe a visita de um anjo. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, olha que anjo que ele recebeu a visita. Bem de Miguel, justamente de Miguel. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Você sabia que Deus envia anjo para nos ajudar? Está aqui. Não podemos cultuar anjos, nem invocar anjos. A Bíblia proíbe isso. A Bíblia proíbe qualquer invocação a anjos. A Bíblia proíbe qualquer adoração a anjos. Mas a Bíblia diz que Deus envia anjos. Você está cercado de anjos aqui. Nós estamos cercados de anjos. Amém? Diga glória a Deus. Estamos no melhor lugar do mundo. No lugar mais protegido do mundo. É a Bíblia que diz. Salmo 34, verso 7. Diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém. Mas não podemos invocar e nem adorar os anjos. A Bíblia diz que é Deus quem dá ordens aos anjos. Amém. Salmo 90 diz, 91, perdão. Ele dará ordem a seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. É Ele quem dá ordem aos anjos para que nos guardem. Diga glória a Deus. Então Daniel era um homem muito amado. E ele recebeu a garantia de Deus de que foi ouvido desde o seu primeiro dia de oração. A resposta só chegou 3 semanas depois. A resposta atrasou um pouco, 21 dias.
mas a resposta chegou. E quando você pensar que a resposta está atrasada, é porque Deus está caprichando. As pessoas dizem, Deus tarda, mas não falta. Não, isso não é verdade. Deus nunca tarda. Amém? Quando você pensar, está demorando, não está demorando não, é porque Deus está caprichando. A resposta para ele demorou 21 dias, 3 semanas. Mas quando veio, olha quem veio. Miguel, o maior dos príncipes, diz a palavra de Deus aqui. Então não fique aí contando os dias. Deus está no comando, Deus está no controle. Uma vez que você entregou a Deus, que você orou, que você confiou em Deus, descansa no Senhor, espera o tempo do Senhor. Amém? O problema é que às vezes nós oramos hoje e a gente quer a resposta para ontem. Diga, Deus tem um tempo certo. Deus tem um tempo certo para cada coisa debaixo do céu. Então, a adoração verdadeira é para toda a vida. Amém? O céu se abriu porque alguém se dispôs a orar. Ele foi lá, pegou mais seus 3 amigos, falou, vamos orar. Abriu o coração para eles, eram amigos confiáveis, contou para eles qual era o seu problema, pediu ajuda, sabia do poder que tem a oração em conjunto, e começou a sua vida de oração quando ainda era adolescente. Amados, sejamos pessoas de oração, hoje e sempre. Sobretudo nesses tempos que estamos vivendo, em que as profecias bíblicas estão se cumprindo. Amém? Sobretudo nesse tempo, final dos tempos, as profecias do livro sagrado estão se cumprindo. Em nossos olhos, só não vê quem não quer. Basta olhar os acontecimentos do mundo e comparar com a Sagrada Escritura. Quando você olha para os acontecimentos do mundo e você compara com a Bíblia, você fala, não, o que está acontecendo nada mais é do que o cumprimento da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê ânimo, força, coragem, alegria, todos os dias, para buscar a presença dEle. Nós precisamos desesperadamente da presença de Deus. O que mais nós precisamos é de Jesus. O que o mundo precisa é de Jesus. A resposta para todos os problemas chama-se Jesus Cristo de Nazaré. A Ele eu convido você para um tempo de oração. Do jeito que você gosta, como você costuma falar com Ele, como você costuma orar a Ele, amém? Cada um tem o seu jeitinho próprio de orar, de falar com Deus. Então fale com Ele nesta hora, em nome de Jesus. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito e maravilhoso, Deus eterno, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus Criador dos céus e da terra, Deus de toda a glória, Deus de todo o poder, Deus maravilhoso, que tem o controle do universo em suas mãos, Deus que vê todas as coisas, Deus que está no comando e no controle de tudo. Clamamos a Ti, Senhor, venha o Teu reino, ó Deus, venha o Teu reino, Pai. Nosso coração está clamando nessa noite. Oh Deus, muito obrigado, Pai, por todas as bênçãos, por todas as maravilhas que tens realizado, por todos os milagres que tens realizado em nossas vidas, por toda a provisão, por toda a cura. Obrigado, Deus, pela família, pelos amigos, pelos irmãos.
Obrigado, Deus, pelo trabalho que nos sustenta, pelo pão na mesa todos os dias. Obrigado, Senhor, pelo lar. Graças a Deus nós te damos por todas essas coisas. Recebe, ó Deus, nessa noite o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor. Seja exaltado, ó Pai. Possamos lembrar, ó Deus, de ser agradecidos ao Senhor, desde o nosso acordar pela manhã, desde o nascer do sol, ao pôr do sol. Seja louvado o teu santo nome, seja engrandecido. Perdoa, Senhor, pelas vezes que nós argumentamos que não achamos tempo, que faltou tempo. Senhor, tem misericórdia de nós. O Senhor tem nos dado graciosamente 24 horas por dia, Senhor, para termos, ó Deus, a liberdade de fazermos aquilo que quisermos, com a Tua graça, com a Tua bênção, com a Tua misericórdia. Senhor, recebe a nossa gratidão nessa noite, Pai. Ó Deus poderoso, Deus nosso, quão admirável é o Teu nome em toda a terra. Senhor, toda a terra está cheia da Tua glória. Senhor, todo ser vivo te louva, todo ser que respira te louva. As aves do céu te louvam, as árvores te louvam, as águas te louvam. Oh Deus, toda a criação te louva, e nós também te louvamos e te adoramos com toda a gratidão, Senhor. Damos-te graças, ó Deus, porque o teu nome está perto, perto está daqueles que invocam o teu nome e anunciam as tuas maravilhas. A ti damos nesse momento a honra, a glória, o poder e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, te damos também a nossa oferta, a nossa gratidão. Eu quero orar e pedir a tua bênção sobre os que estão enfermos, aos que estão passando por lutas, Senhor, na área de saúde. Venha o teu poder curador e restaurador. É o Senhor quem cura, é o Senhor que abençoa, é o Senhor que faz o milagre. Nós esperamos no Senhor, confiamos em ti somente. Oro, Pai, e abençoo cada dizimista fiel, cada ofertante fiel, que tem suprido as necessidades desse templo, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa reverter abundantemente sobre cada um, sobre cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, por favor. Você que está aqui no templo, você que está em casa também, pode ficar de pé, levantar suas mãos para Ele e glorificar o Senhor. Graças te damos, Senhor. Glorificamos-te por tudo, ó Deus. Tu és magnífico, Tu és tremendo, Tu és Yeshua, Tu és o Cristo do Deus vivo. Tu és Deus maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, a brilhante estrela da manhã, a rosa de Saron. Nós te adoramos, Cordeiro Santo. Nós te amamos, Jesus, e te pedimos, fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Shalom. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus.